como correr uma maratona sem nunca ter corrido antes. E aí, pô, você não vai aguentar. Exatamente, a mesma coisa, né? Você quando começou a ir direto para 21 km. É difícil, né? Exatamente. Olá, seja muito bem-vindo ao Potencial Empreendedor, o seu canal de negócios. Meu nome é Renato Moreira e hoje eu estou recebendo aqui no estúdio um cara que me inspira muito, um proprietário de uma das maiores construtoras de Balneário Camboriú, o nosso Emirados Catarinense aqui, e certamente é uma grande honra receber aqui Thiago Machado, o cara que também é presidente, líder de um dos clubes que tem sido referência aqui. Eu acho que talvez o maior clube de networking aqui, nascido em Santa Catarina. Seja bem-vindo, Thiago, um grande prazer te receber. Prazer é meu, Renato. Muito obrigado pelo convite, né? Parabéns aqui por esse projeto, Potencial Empreendedor. Muito bacana a gente poder compartilhar nossa história. É muito bom quando a gente consegue entender, compreender histórias de pessoas, né? Que estão construindo algo e compartilhar com outras pessoas também, né? Então, obrigado pelo convite. Espero aí poder contribuir com a minha trajetória, compartilhando ela com vocês. Muito bom, muito bom. Thiago, me diz uma coisa, cara. Hoje, um mercado extremamente competitivo, né? Balneário Camboriú, com muitas construtoras lá, né? A Bhaskara se destacar no mercado como uma das maiores, talvez entre as 10 maiores de Balneário. Mas certamente você foi filho de um grande empresário, é isso mesmo? Como é que é essa história aí? Conta pra nós. Minha história é um pouquinho atípica, tá? Eu diria assim, né? Eu tenho que voltar um pouquinho na minha adolescência para poder chegar na parte da construção, tá? Mas eu nasci em Bento Gonçalves, né? No Rio Grande do Sul. Quando eu tinha ali meus 13, 14 anos, comecei a jogar tênis de forma bem despretensiosa. Comecei a participar de torneios, campeonatos, comecei a ganhar, ter títulos. E com isso comecei a me dedicar cada vez mais ao tênis, ao esporte, né? Inclusive cheguei a largar os estudos na 7ª série para me dedicar aos treinos, né? Claro, os resultados vieram, né, das competições, e com isso eu tive o convite para vir morar em Balneário Camboriú, então, e na época entrar para a equipe do Larry, que tinha uma sede em Camboriú, o Guga era o número 1 do mundo e tal, então com certeza eu não podia deixar de aproveitar essa oportunidade, né? Então vim para Balneário Camboriú, joguei até meus 18 anos, que é onde estoura a fase juvenil, digamos assim, tu tem que ir para um profissional, ou realmente tu larga, né? E foi uma decisão muito difícil, né? Que eu apostei muito assim, nessa carreira de tenista, mas eu optei por largar. Então, com 18 anos, eu me via morando em Balneário Camboriú, eu praticamente só sabendo jogar tênis naquela época, né? Não tive nenhum trabalho, e aí começou a vir os desafios, né? Meus pais se separaram e minha mãe ela veio morar em Balneário Camboriú também. Minha mãe tem uma veia empreendedora aí por trás dela. E a única coisa que nós tínhamos na nossa família assim, de bens é um imóvel que era uma herança da minha avó, mãe da minha mãe, onde nós compramos então um apartamento em Balneário. Até então, quando eu treinava, eu morava de aluguel, pra gente começar a nossa vida aí. E aí nessa, né, de entender o que nós vamos fazer da vida, eu começando aí, eu sei que essa é uma dúvida que geralmente todas as pessoas têm nessa fase da vida, né? Por um acaso, a minha mãe tinha uma amiga que era dona de uma pizzaria, e a gente sempre passava na pizzaria, a gente ia jantar lá eventualmente, e tava sempre cheia a pizzaria. E aí minha mãe falou, vamos montar uma pizzaria, vendemos o apartamento que nós morávamos, com a ideia de que, né, em Balneário sempre tem esse ditado que na temporada todo mundo ganha dinheiro, enriquece e tal. Então a gente vendeu o apartamento, montamos a pizzaria, com a ideia de que depois na temporada, então nós iríamos voltar a comprar a nossa casa própria. Aconteceu que veio a temporada, realmente enchemos a pizzaria todos os dias, mas de fato não sobrou o dinheiro esperado, né? Nem para darmos a entrada no imóvel. Então a gente entendeu que a pizzaria, por mais, né, que ela tinha movimento, era uma pizzaria bem bacana, bem estruturada, mas financeiramente ela não ia nos levar até onde a gente queria. Vendemos a pizzaria e a primeira coisa então foi voltarmos a comprar a nossa casa própria. Compramos um terreno, começamos a fazer um projeto para construir a nossa casa própria. A partir dali, o arquiteto, né, que conhecemos na época, fez um comentário, né, numa das reuniões do projeto, que também havia feito um projeto muito próximo ao nosso, que o proprietário havia recebido uma proposta de R$600 mil naquela casa. Isso a gente está falando em 22 anos atrás.
Eu e minha mãe, nós nos olhamos, nossa, 600 mil reais na época, a gente fez, nossa referência financeira era a pizzaria, nossa, isso equivale a 5 anos de trabalho na pizzaria, se a gente receber uma proposta semelhante, a gente vende a nossa casa também e fizemos outra, né? Então aí começou, daí, claro, começamos a construção, não entendíamos nada de obra, né? Era uma casa própria a princípio, e durante a construção daí acabou nossos recursos financeiros, né? Acabou o dinheiro da venda da pizzaria, não tínhamos um planejamento, né? Tínhamos ideia de quanto iríamos gastar, gastamos muito mais do que o previsto. E aí vendemos carro, pegamos empréstimo para acabar essa casa, onde então não era mais uma opção a venda, sim uma necessidade. Então nós tínhamos que fazer a venda da casa, inclusive para poder concluir a própria obra. Até que surgiu uma senhora interessada, ela era uma gerente de um grande banco aqui do estado, se aposentando, que se apaixonou pela casa. Então o corretor levou ela lá e tal, inclusive ela fez um jantar dentro da casa dela, isso foi bem marcante para mim, eu tinha aí meus 19 anos, e nós tínhamos aquele preço de 600 mil reais, que era a referência, né, que nós tínhamos do arquiteto então. Na mesa ali de um jantar, enfim, na casa dela, ela deixou uma proposta, falou que se encontra pela casa e tal, e ofereceu 450 mil reais na casa. Não era uma pessoa de negócio, nunca tinha vendido nada na minha vida, achei um absurdo, né? Uma pessoa, 150 mil a menos do que vale, não, negamos a proposta, continuamos então a construção da casa dentro das nossas limitações, até que a gente não tinha mais realmente para onde recorrer, voltamos a procurar então o corretor com a ideia de aceitar a proposta dela. Liguei pro corretor, daí o corretor disse, Thiago, acho que a gente perdeu um pouquinho de time, ela tá vendo outros imóveis e tal, mas vou conversar com ela. Passado uma semana, ele me liga, bem aqui na minha imobiliária, eu fui, chegando lá, deixou uma outra proposta, então, de 350 mil reais assinada. Cara, diante das circunstâncias, nós não tínhamos mais o que fazer, não tínhamos opções, acabamos fazendo essa venda, pagamos aí todos os nossos empréstimos, fornecedores, concluímos o imóvel, entregamos a casa e entendemos que mesmo assim, por um preço muito abaixo que a gente pretendia, a gente teve lucro comprando terreno, construindo e vendendo, equivalente a alguns anos de trabalho nessa pizzaria. Então a gente pensou, temos um negócio aqui. Então a partir dali, então vamos começar a construir para vender. Ali que nasceu a Bhaskara Construtora, então em 2006. E claro que para mim foi um grande aprendizado, né? 3 coisas muito importantes dessa negociação específica da casa. Primeiro, a gente foi baseado numa expectativa que nós não sabíamos se era real ou não. Uns 600 mil reais foi um número que um arquiteto falou que um rapaz recebeu uma proposta. Nós não fomos pesquisar se realmente a casa valeria isso, a nossa ou não. Então a gente criou uma expectativa em cima de algo que não existia. Segundo, claro, entramos no negócio sem nenhum planejamento financeiro. Não sabíamos fazer, então nossos recursos foram acabando durante a obra. E terceiro, então, que a maior lição sobre vendas, que vendas realmente é time, né? Questão de 30 dias, na época a gente teve uma perda financeira aí de 25% do valor do imóvel. Então são 3 aprendizados que eu tive já no meu primeiro negócio, que eu levo para mim até hoje, né? Mas assim que a gente caiu então no mercado imobiliário. E de lá para cá, desde 2006, então, são ali 17 anos construindo, com 22 empreendimentos entregues. Claro, fomos amadurecendo, fomos melhorando. Hoje temos obras entregues na tão conhecida Praia Brava, famosa, né? E muito valorizada. Então temos prédios de alto padrão lá. E também atuamos num outro nicho, então, que a gente vem se especializando. Trabalhar com investidores, montar grupos e tal, que também é muito bacana. E nossa região tem muita procura para isso também, né? Então essa é a história da Bhaskara. Eu tinha que voltar lá atrás para você entender como eu cheguei no mercado imobiliário. Você sabe que é muito interessante, porque quando você fala da maneira com que vocês entraram, eu percebo que muitos empresários de sucesso, eles começam assim. Afinal de contas, eu mesmo comecei assim, porque não tem muita gente que planeja demais, que fica ali tentando, mas no momento certo, no time certo, quando eu tiver o dinheiro certo, do jeito certo para eu começar o meu negócio, aí sim eu largo meu emprego e começo. Só que a verdade é que quanto mais você se planeja, mais você pensa, mais distante você está de sair e realmente empreender, porque no final das contas eu vejo que muito do empreendedorismo é feeling. Poxa, eu quero isso para minha vida, eu vou fazer o que for necessário diante das circunstâncias que virem aparecendo para que realmente eu faça acontecer.
Quando eu comecei realmente do nada, né? Eu não tinha outro caminho, afinal de contas, eu estava desempregado, eu disse, não, vou ter que começar aqui, abrir minha empresa de consultoria. A gente correu atrás, teve muitos desafios, e nessa de desafios a gente sempre vai aprendendo e sempre vai construindo e sempre vai ajustando, e nesse crescimento, nesse amadurecimento, a gente vai avançando e muitas vezes a gente erra, claro, né? Porque não tem um histórico. Agora eu achei muito interessante de você falar que a sua mãe, né, é muito empreendedora também, ela é sua sócia ainda? Até hoje, a minha mãe é a pessoa que cuida do canteiro de obras, literalmente, né? E eu sou a parte mais administrativa, então eu cuido mais de novos projetos, busca de terrenos, fecho grupos de investidores, faço toda a viabilidade do empreendimento, e a partir dali eu falo para ela aqui, ó, mãe, tá aqui o projeto aprovado, tá aqui o dinheiro em caixa, agora me convida pro coquetel de entrega do prédio. Mas ela é engenheira? Ela tem alguma... Não, minha mãe é professora, se aposentou como professora, e aí nós entramos então na construção. Minha mãe quando ela veio morar em Santa Catarina, quando eu ainda jogava tênis, ela veio transferida como professora. Daí trabalhou mais 5 ou 6 anos aqui, e aí se aposentou, e aí nós estávamos com a construtora em andamento, né? Você sabe, Thiago, que eu percebo o quanto o esporte ele é importante para o empreendedor. Eu tinha uma época que eu não queria saber muito de esporte e tal, e eu fui questionado uma vez por um coach que, poxa, mas e o Abílio Diniz? Porque eu achava que eu não tinha tempo para fazer um esporte. Afinal de contas, eu tinha um negócio para tocar, tinha várias coisas para fazer. Eu lia muitos livros, estava me aperfeiçoando. Mas quando ele mexeu comigo dizendo, poxa, mas e os grandes empresários que praticam algum esporte? Aquilo caiu uma ficha. Comecei a treinar para uma maratona, aliás, uma meia maratona, comecei a construir isso, e ali, enquanto você vai treinando, muita coisa vai acontecendo na sua mente, mindset, desafios, vontade de desistir, coisas que acontecem com o empreendedor, e dentro do esporte você consegue construir isso e ter uma mentalidade capaz de encarar os desafios dentro do empreendedorismo. Eu acho que isso é muito importante. Agora, você como profissional do tênis, o quanto o tênis foi importante para você construir essa jornada dentro do tênis, dentro do esporte, né? Todos os desafios que o esporte tem, você consegue perceber o quanto foi importante para os seus negócios? Total. Eu costumo falar que talvez eu tenha alcançado algumas coisas na minha vida graças ao esporte que eu tive lá atrás. Ou seja, eu não tive sucesso diretamente como tenista profissional, mas eu trouxe muitas coisas que eu aprendi nessa minha carreira enquanto tenista para a minha vida de empresário. E a mais importante delas é a disciplina. Eu vou dar um exemplo para ti, né? Quando eu ia jogar um torneio de tênis, por exemplo, que eu era lá no 2, 3, por exemplo, do ranking, e aí eu pegar um rapaz que era número 1 do ranking, né? Melhor que eu ali e tal. A obrigação de ganhar era dele. Mas, por ocasião, naquele dia eu ganhei, tá? O que acontece? No dia seguinte eu ia acordar super motivado para treinar, né? Ia dar o melhor de mim. Pô, ganhei num cara melhor ranqueado que eu e tal. Mas quando aconteceu o contrário, que aconteceu muitas vezes isso, que eu perdi para pessoas que tinham um ranking muito pior que eu, que não eram favoritas no nosso jogo, e no dia seguinte eu também tinha que acordar cedo, fazer preparação física com aquele desânimo todo. Isso é o quê? É disciplina. Então essa disciplina eu sempre tive enquanto atleta, que é o que eu trago até hoje para os meus negócios, né, cara? Eu acho que é tão simples fazer o que tem que ser feito, né? As pessoas complicam, e a vida de atleta é isso, eles sabem o que tem que fazer, os de alta performance, e fazem o que tem que ser feito. Ponto. Então é isso que eu trago até hoje para mim nos esportes, sabe? Claro que lá atrás, quando eu parei de estudar na 7ª série, eu tinha ali meus 14 para 15 anos, ainda mais numa cidade interior, Bento Gonçalves e tal, meu Deus, vai largar os estudos? Cara, mas eu acho que muito do meu sucesso empresarial é por conta da minha vida dentro do esporte. Então, eu acho que tem uma relação fundamental, né? Essa vida, ainda mais tênis, que por mais que a gente tenha uma equipe inteira, né, à disposição para nos preparar, mas dentro da quadra é você e você, entendeu? Pô, a decisão daquele dia da bola é tua, né? É tua. Então, acho que é muito ligado à vida do empresário também isso, sabe? Pô, a gente tem uma equipe que nos ajuda, mas no final do dia a decisão final é tua, né? Do que fazer, do que não fazer. Então, acho que essas coisas o esporte me trouxe, que eu comecei a ter que tomar essas decisões muito cedo na minha vida. Então, isso me ajudou muito na minha carreira como empresário também.
Que legal. Mas você sabe que eu achei interessante quando eu decidi correr uma meia maratona, foi porque eu não corria e para mim uma meia maratona 21 quilômetros é uma distância muito grande. E se eu olhar para o 21 quilômetros, para mim que 500 metros já era muito... Cansava para caminhar uma quadra? Cansava para caminhar uma quadra e eu digo assim, poxa, então peraí, então eu vou fazer o seguinte, eu vou subdividir essa meta. Então qual que é a minha primeira meta? A minha primeira meta é correr 3 quilômetros. E aí, poxa, corri 3 quilômetros, vibra, celebra, uau, consegui a minha primeira conquista dentro do meu plano de ação. Qual que é o próximo passo? 5 quilômetros. Aumenta a sua meta aí. Depois 8, depois 10, depois 12, 15, 18, 21. Aí eu atinjo o meu objetivo. E eu vejo que muito empresário, muito empreendedor, ou muitas pessoas que ainda nem começam, se travam no começar ou no início da sua trajetória como empreendedor. Por quê? Porque tem um sonho muito grande. E eu acho muito bom isso. Você, poxa, eu quero ser... quero estar entre as 10 maiores construtoras. Talvez você nem tinha esse sonho na época, mas você estar entre os maiores é uma meta muito boa de se ter. Mas você precisa entender aonde você está, quem você é e, poxa, quais são os passos que você precisa construir. E aí a gente olhar agora, poxa, peraí, mas o Thiago, ele primeiro construiu uma casa, depois talvez um outro empreendimento, e hoje você entrega obras de alto padrão na Praia Brava, que não é qualquer construtora que faz isso. Hoje você, olhando para essa trajetória, o que você diria para quem está começando a empreender, seja em qualquer área, mas claro, talvez dentro da construção civil? Não, exatamente, pô, é perfeita a tua colocação, tá? Inclusive hoje, no caminho, né, eu estava vindo um podcast que eu tive um insight muito bacana, né? Às vezes, a gente tem que saber o tamanho que a gente é hoje, ok? Sabermos aonde a gente quer chegar, mas entender que o processo daquela pessoa que já está lá é muito diferente do nosso. Eles citaram um exemplo que me marcou muito. Digamos que você tem uma empresa de vestuário, tá? Então você fabrica suas roupas ali e tal, você tem ali 20 colaboradores na sua fábrica. Cara, não adianta você visitar uma fábrica na qual tem 5.000 colaboradores, que é um maquinário que não é para o seu momento. Então você tem que fazer o quê? Você tem que visitar uma fábrica que tem 100 colaboradores, que é o seu próximo passo. Você atingiu 100 colaboradores? Pô, não vai visitar uma fábrica que tem 10.000 colaboradores, é uma outra realidade daquela empresa. Vai visitar uma fábrica que tenha 300, depois 1.000, e assim vai crescendo, entendeu? Eu acho que esse passo a passo, cara, é fundamental. Até porque vão ter erros no meio do caminho, a gente errou muito enquanto construtora, né? Parcerias mal feitas, contratos mal redigidos, enfim, que a gente vai aprendendo no meio do caminho. E a gente tem que errar enquanto ainda dá para errar, né? Enquanto dá para corrigir no processo e não errar depois que a gente tá num tamanho que o tombo seria muito maior, né? E é isso que acontece. Agora é bem interessante isso, né? Eu acho que a pessoa tem que ter um sonho grande. Você tem que saber que você quer ter uma empresa que tenha 10.000 colaboradores. Não tem nada de errado. Eu acho, eu sonho com um escritório, Thiago, que, cara, nós seremos um dos maiores escritórios do Brasil e eu quero que o meu escritório seja visto como uma referência aqui dentro de Santa Catarina. Mas eu tenho que entender o estado que eu estou hoje. Né? Qual é o estágio, sabe? Eu olho para o meu escritório e eu vejo, opa, peraí, se fosse um campeonato, se eu fosse um time de futebol, qual é a série que eu estou jogando? Talvez a série C do Campeonato Brasileiro. Ok, então esse é o meu estado atual. Agora, a minha briga é para me chegar na série B do Campeonato Brasileiro. E daqui um pouco na série A do Campeonato Brasileiro. E daqui um pouco está entre os líderes. Então, poxa, entender qual é o meu próximo passo. Isso é importante. E hoje você entende qual que é o seu próximo passo? Cara, eu entendo. Eu tenho isso muito bem definido nas minhas empresas, né? Hoje a gente é regido por muitos processos internos, né? Então a gente tem metas semestrais, anuais, metas para daqui 5 anos, para daqui 10 anos, aonde eu quero chegar. Claro que para mim atingir a meta daqui 10 anos, eu tenho que fazer agora subir o próximo degrauzinho. Não vou mirar lá no topo da escada que não vou conseguir chegar, né? O trabalho vai ser muito maior. Então acho que esse passo a passo dentro da realidade de cada um, eu já vi muitas empresas, cara, quebrarem literalmente por estarem no estágio, né? E querendo dar um passo muito maior do que as condições que elas têm. Em Balneário, inclusive no meu ramo da construção civil, acontece muito isso. A gente vê construtoras pequenas que não são do mercado, com 7, 8 projetos em lançamento, entregando a primeira obra, né? Vendendo a 7ª obra já, entregando obras pequenas. A gente sabe que vai dar problema. Ou seja, são pessoas que talvez deveriam entender que a sua posição é entregar um prédio,
deu certo, vai lá, constrói outro, aí constrói o terceiro. Agora lançar 7, 8 prédios para construir o primeiro, para daí tu entender quais são as dificuldades daquele negócio, entendeu? É muito arriscado. Então, coisas assim eu jamais faria. Eu acho que passo a passo é o segredo do sucesso para qualquer empresa, né? É como correr uma maratona sem nunca ter corrido antes. E aí, você não vai aguentar. Exatamente, a mesma coisa, né? Você quando começou a ir direto para 21 km. É difícil, né? Exatamente. Enquanto eu corria, eu tive tanto insight da importância do esporte que eu escrevi o meu livro, Empreendedor Pleno, que ele busca o quê? Alinhar as 3 competências que o empresário tem que ter, que é inteligência emocional, porque no final das contas é isso que vai fazer você superar os desafios, é isso que vai fazer com que você avance meio em meio às adversidades e que você tenha fé também, né, diante dos obstáculos, né? Que aí já entra o segundo ponto, que é a espiritualidade. Não é querer falar de religião, mas é de você, dentro da sua espiritualidade, você entender que é importante. Eu vejo que dentro da trajetória de muitos empresários de sucesso, a espiritualidade ela é extremamente importante para que você possa ir para o próximo passo, para que você possa construir um negócio que tenha ética, caráter. E o terceiro ponto é habilidades de gestão, cálculo, é você entender como é que você... Competência, né? Exato, você precisa ter competência técnica, pelo menos no mínimo possível, ou trazer pessoas que tenham isso para te completar. E, claro, você falou muito de alguns erros que você cometeu ao longo da tua trajetória. Hoje, se você olhar do ponto de vista técnico, né? Competência técnica, administrativa, o que você diria que foi um erro e que você traria como um conselho para quem está começando? Cara, a gente teve um caso muito marcante, tá? Quando nós tínhamos ali uns 4 anos de construtor, ou seja, ainda começando a fazer um caixa e tal, um período ainda... Porque eu separo a vida de empreendedor em 4 fases, tá? Sobrevivência, organização, crescimento e excelência. Excelência nunca tem fim. Mas uma fase de sobrevivência nossa da construtora durou uns 5 anos, porque são valores expressivos, né? Nós não tínhamos capital guardado para começar a construir, então qualquer erro poderia ser fatal, né? E nessa da gente querer, não é economizar, às vezes até falta de conhecimento, nós compramos às vezes um terreno na Praia Brava, inclusive, quando nós estávamos iniciando com a construção na Praia Brava, que por não ter contratado um especialista, um advogado especialista nisso, nós caímos num golpe, um contrato mal feito também, que obviamente se eu tivesse alguém por trás de mim, indo mais a fundo, investigando um pouco mais, eu não teria levado esse golpe que a gente levou. E aí, isso, né, tirando a parte financeira, óbvio, o que me trouxe aprendizado? Hoje, cada setor que eu atuo, seja compra, seja jurídico, cara, eu busco ter os melhores especialistas do meu lado. Claro que isso tem um custo financeiro, mas eu entendi que é melhor ter esse custo de prevenção do que depois ter vir algo, né, algum problema inesperado. Então, as dicas que eu dou, claro, às vezes você está começando, você não vai conseguir contratar o melhor advogado, tudo bem, mas também não pega aquele contratinho de pão lá que muitas pessoas hoje baixam no Google um contrato e acham que estão seguras por conta disso. Então, eu acho que essa parte jurídica de qualquer empresa, eu já fiz algumas sociedades, parcerias mal feitas também contratualmente, entendeu? Daí tive algumas decepções, né? Talvez se tivesse um contrato mais claro, mais limpo, feito por alguém competente, eu não teria talvez perdido, né? Perdido parte financeira, eu digo, mas isso também me levou aí a justamente entender a importância de ter boas pessoas, né, do meu lado. Eu diria que hoje são 3 profissionais que eu não abro mão. Um bom contador, né, um bom advogado. E quando eu falo advogado, eu acho que o advogado tem que ser especialista naquela área que você atua. Quer ver as questões tributárias? Contrata um advogado tributarista. No mercado imobiliário? Contrata um especialista nisso, né? E o terceiro, hoje em dia, é uma boa equipe de marketing também. Eu diria que é importante para qualquer um. Tem muitas pessoas que fazem muito pior do que a gente, mas se comunicam melhor, sabem se vender melhor. Então eu acrescentei essa equipe de marketing agora, nos últimos 2 anos, que antes era advogado e contador, agora botei o marketing junto, que eu acho que saber comunicar, né, que as pessoas conheçam o nosso trabalho de uma forma clara, é muito importante para a gente poder crescer também. Sabe, tem uma frase que eu ouvi um tempo atrás e eu aplico no meu negócio e eu falo para os meus funcionários. Não basta ser bom, você tem que parecer bom. Não basta parecer bom, você tem que ser bom. As pessoas têm que ver, né? Então, assim, não adianta eu fazer o melhor serviço do mundo se o meu cliente não sabe que eu estou fazendo isso.
Não adianta eu trabalhar pelo meu cliente, fazer com que ele economize impostos, se ele não sabe que ele está economizando impostos. Então eu tenho que colocar as cartas na mesa. Olha, escuta, você pagaria tanto. Olha aqui, a gente vai fazer esse trabalho aqui para você, você vai pagar tanto. Porque se eu só fizer, o cliente não vai ver valor naquilo que eu tô fazendo. Ele tem que entender internamente que tu tá gerando valor para ele, tem que mostrar isso para ele, Exato, né? Então assim, até é interessante que você falou isso, porque nos livros você vai pegar aí O Segredo da Mente Milionária, enfim, existem vários livros que falam dos 3 especialistas que você precisa ter perto, né? E eles falam justamente do quê? Do bom advogado, um bom contador e um bom corretor. Corretor? Né? Então, hoje você tem bons corretores, porque afinal de contas, para você vender os seus empreendimentos, né? E como é que você faz alguma seleção, ou você coloca o teu produto no mercado e quem vender, vendeu? Como é que, para vender um empreendimento da Bhaskara, existe algum critério para isso? Existe. Primeiro, o corretor tem que ser cadastrado dentro da Bhaskara, né? Então a gente analisa se realmente tem um Cresci, né? Está com o seu certificado em dia. Aí, a partir dali, começa a receber entra o nosso mailing, digamos assim. Mas o nosso estágio antes disso é o quê? Como a gente começou a se especializar em grupos de investimentos, então quando eu ainda estou comprando terreno, permutando terreno, fazendo projeto, eu já começo a trazer os meus investidores para o negócio. Ver se vai ter adesão, se não vai ter adesão. Geralmente, o meu investidor ele entra com 30% abaixo de deságio em relação ao preço do mercado de imóveis. A gente faz uma pesquisa, né, terceirizada. O meu projeto dando 30% abaixo, eu tenho certeza que vou ter uma boa aderência de investidores. Então aí eu começo já a montar o grupo, tá? Claro que isso sem contar toda a valorização que a nossa região lá proporciona. Então ele vai ter um retorno de 70%, 80% em 2, 3 anos, né? Como a gente tem entregado esse resultado nos últimos 6, 7 prédios que a gente entregou, a gente tem uma certa facilidade para montar grupos de investidores. Primeiro, a gente entrega no prazo. No prazo não, minto, a gente entrega antes do prazo. Nossas últimas 3 obras nós entregamos com 6 meses de antecedência. Isso vai gerando uma certa credibilidade. A gente tenta entregar mais do que a gente vende, de fato, né? Às vezes a gente lançamos um prédio hoje para entregar daqui 3 anos. Mudou o acabamento, mudou uma coisa assim, tenta sempre entregar mais. Então isso vai fazendo que as próximas vendas ficam cada vez mais fáceis, né, de acontecer. Então hoje a gente tem, né, um grupo aí de investidores que nos acompanham já há 7, 8 anos. Então eu diria que geralmente essa primeira viabilização do projeto a gente tem uma certa facilidade porque a gente tem entregado o resultado que a gente, não que a gente promete, mas que a gente projeta, eu diria assim, né? A gente faz aqui toda uma análise financeira, apresenta, né? A pessoa se entende que é bom, entra no negócio com a gente e a partir daí sim, os investidores aí vão revender os seus imóveis ou vão alugar, aí depende do perfil de cada um. E aí, de fato, o nosso produto depois disso ele vai para o mercado e nós temos cadastrados hoje na Bhaskara 4.600 corretores. Então, claro, a velocidade de venda dos imóveis para esses investidores que entraram conosco no projeto é muito rápida, né? E também temos um perfil que hoje eu acho que 70% da nossa carteira são pessoas que buscam imóveis para alocação. Então a gente busca sempre fazer prédios próximos a shopping, próximo à faculdade, que tem uma adesão muito grande nesse imóvel de locação. Que legal, você sabe que você falou algo muito importante, a questão da experiência, né, do comprador, e quando ele tem uma boa experiência, o seu cliente, ele se sentiu bem em fazer negócio com você, as expectativas deles foram superadas, né, isso faz com que eles comprem de novo muito mais fácil. Então, essa questão da experiência ela é muito importante, e até citando assim uma pizzaria que a gente tem aqui em Florianópolis, ela não, sem sombra de dúvidas, talvez não seja a melhor pizza, porque tem muitas pizzarias boas, então não dá para dizer se é a melhor, mas é boa. Dá para se dizer que é boa. Mas a experiência que elas trazem para o seu consumidor é muito legal, porque a gente não pensa em comprar outra pizza, porque normalmente você pede uma pizza quando você já tá com fome. Uhum. E aí, velocidade. E aí o que acontece? Você liga lá, primeira coisa é que, não dá o segundo toque. No primeiro toque alguém já atende. E como ele já tem o seu cadastro ali, ele já pergunta, fulano de tal, Renato, seja bem-vindo, a pizza vai ser a mesma da última vez ou você quer mudar o sabor? Se você gosta daquele sabor, já tá pronto o seu pedido. Agora, se você quiser mudar para experimentar outra coisa, você pede rapidamente ali. E aí, qual que é aí a atendente diz assim, olha,
em até 30 minutos a tua pizza vai estar em casa. Mas eu já sei que em até 15 vai estar. Chega antes. Porque eles falam 30, mas sempre chega em 15 minutos. Então, essa experiência, pô, você tá com fome e a tua pizza vai chegar em 15 minutos, eu não penso em pedir em outra pizza. Então, essa experiência que eles trazem fazem com que eu sempre compre deles, mesmo sabendo que talvez tenha uma outra pizzaria que venda uma pizza melhor, né? É semelhante à história do McDonald's, né? Que não é o melhor hambúrguer do mundo, mas tem a praticidade de tu passar de carro, pegar e a velocidade da entrega, né? Então, pô, de longe o McDonald's é o melhor hambúrguer do mundo, né? Mas quem vai lá, quem frequenta, sabe que pelo menos o padrão vai ser quase sempre o mesmo. Você vai esperar lá 5 minutos para ser atendido, pega teu lanche e vai embora, né? Legal. Quantos anos tem a Bhaskara hoje? 17 anos. 17 anos. Isso. 17 anos, sem contar aquela casa, né? Que, digamos, foi antes da Bhaskara. Poxa, que legal, cara. Esses foram 22 empreendimentos entregues. 22? Em 17 anos. Caramba. Estamos agora adquirimos recentemente alguns terrenos, temos obras para mais 10 a 12 anos já garantidas em Balneário. É porque eu tenho muitos clientes que são construtoras e às vezes o que eles falam para mim que é a dificuldade hoje que se tem de comprar novos terrenos, porque o terreno ele tá ficando muito caro e aí daqui um pouco você não consegue colocar o valor que de fato Aqui em Florianópolis mesmo o mercado tá super inflacionado, né? Imagino que Balneário também, principalmente Balneário, porque vai ficando limitado, né, aqueles terrenos, porque as pessoas elas querem comprar cada vez mais próximo da praia e não tem mais. Não tem. Não, o mar sempre vai ser a referência, né? O mar, segunda quadra, terceira quadra, quarta, e assim vai os preços também. Mas, cara, daí eu acho que cabe ao empreendedor identificar áreas talvez esteja em expansão, em crescimento e que tem um mercado, né? Porque também tem aquele cliente, por exemplo, que quer morar frente ao mar, Balneário, Camboriú, talvez seja o sonho da maioria que quer ter um apartamento na praia. Mas os valores também restringe muito, né? Então o cara vai levar para uma terceira quadra, vai para uma quarta quadra. Ah, não tem? Vai para uma prainha próximo, entendeu? Então, acho que é muito do feeling de cada empreendedor entender o mercado e para onde está crescendo o mercado, né? Agora, a negociação, Thiago, porque, cara, você viu um terreno, viu possibilidade, pô, esse terreno seria legal de eu fazer um prédio aqui, e aí agora você vai ter que chegar com o dono do terreno, negociar com ele, seja para comprar ou seja uma permuta. Como é que é desafiador isso? Principalmente pela escassez de terrenos em Balneário, porque sempre quando um corretor te apresenta algum terreno, a frase que vem junto: cara, tem mais 3 consultoras olhando, tá? Então, assim, é você contra o tempo, entendeu? Mais ou menos isso. E, claro, a gente já perdeu negócios, realmente, né? Tem uns que nos interessavam, porque realmente tinha outras pessoas interessadas e o nosso foram mais ágeis do que nós. Mas, assim, quando a gente identifica um terreno, né? Como a gente tá já há um bom tempo no mercado, a gente já consegue mais ver, o que o proprietário quer? Permuta? Cara, essa permuta na conta não vai fechar. Geralmente, eu digo que em um dia eu consigo fazer uma conta, ver se interessa o terreno ou não. Interessou? Aí nós vamos projetar algo para apresentar para o proprietário. Mas então traz o proprietário para mim, deixa eu apresentar a Bhaskara, deixa eu ver se realmente ele gostaria de fazer negócio conosco. Ele me dá aqui 15 dias para apresentar um estudo para ele. Me dá. Então assina aqui, eu assino aqui, temos um compromisso por 15 dias. Eu apresentei, ele gostou do projeto, pode ser que dê um casamento, pode ser que não dê. Né? Então é assim que a gente trabalha nos fechamentos, né? Mas realmente, né, onde existe escassez, existe uma alta de preço, né? Quer ser de terreno, de apartamento, e Balneário, que é onde a gente mais atua, né? A gente atua em Balneário, Camboriú e Itajaí, que daí seria Praia Brava, né? Realmente a procura é muito grande, né? É muito grande. Então, por mais que valorize o terreno, ainda tem mais pessoas querendo vir do que imóveis disponíveis. Hoje é mais ou menos assim. É o desafio. Muita coisa por trás, né? Você vai entendendo um pouquinho de negociação, você vai percebendo o quanto é importante você se especializar nisso, porque no final das contas, cara, tudo é negociação. Você negocia com seu filho, você negocia com sua esposa, você negocia com seu vizinho, você negocia com seus funcionários. Então, entender de negociação é o beabá que qualquer pessoa precisa ter, independente de ser empresário ou empresária, ler bons livros sobre isso, se conectar com pessoas que são hábeis negociadores, isso é extremamente importante. Eu vejo o quanto eu me desenvolver nessa área faz com que a minha empresa avance. Então, a negociação é um ponto muito crucial para qualquer pessoa e para o negócio, enfim, não se fala.
né? Agora, eu quero aproveitar essa questão da negociação e fazer uma virada aqui, porque hoje você também tem hoje um dos maiores clubes de empresários que estão ali debaixo da sua responsabilidade, digamos assim, porque são pessoas que se inspiram em você, pessoas que querem alcançar o nível de sucesso que você tem, né? E ali também há muita troca, né? Pessoas que aprendem umas com as outras, né? Até essa questão da negociação. O que fez você querer fazer isso, Thiago? Cara, o Clube Bem Brasil surgiu da seguinte forma. Nós fundamos ele, de fato, dia 21 de junho de 2021, ou seja, 2 anos e 2 meses, tá? Mas ele surgiu numa necessidade que eu sentia, uma falta, uma carência na nossa região, de eu poder encontrar empresários para conversar. Quando eu queria participar de algum grupo, cara, é sempre São Paulo, Rio, então tu tinha que ir pra lá, então tu passava lá 1, 2, 3 dias imersos com aquelas pessoas, mas aqui tu não gerava um relacionamento. Tu ia num evento lá com 1000 pessoas, se conectava com 4, 5, trocava telefone e tal, talvez depois tu ia manter contato com uma pessoa. Eu comecei a pensar, isso não é network, né? Network pra mim é relacionamento, e não é ter contatos de pessoas. Não adianta você ter uma agenda celular cheia de contatos, você vai ligar pra uma pessoa ali que você não tem relacionamento, mas dificilmente vai ser algum negócio. E com essa ideia, com esse propósito, eu pensei, vou juntar alguns amigos para nós começarmos a falar sobre negócios. Nós estávamos na fase da pandemia, então presencialmente não ia ser possível. Então eu comecei a pensar como que eu poderia fazer isso, né, para quando voltasse os encontros presenciais. A primeira ideia era cada 15 dias nós nos encontrarmos num restaurante, num bar e bater um papo sobre negócios. Mas eu comecei a pensar, não adianta eu fazer networking com as pessoas que eu já conheço. Eu preciso abrir um leque para pessoas que não fazem parte já do meu círculo de relacionamento. E aí fiz 2, 3 postagens no meu Instagram e tal. Estamos pensando em montar um clube de networking na cidade, quem tem interesse e tal. Cara, e aí me surpreendi com o número de pessoas realmente interessadas em participar de algo assim. E aí com isso, comprei uma sala. Você precisa ter uma sede, precisa ter uma sede própria. Como é que eu vou levar 30, 40, 50 pessoas no restaurante? 2 pessoas vão conversar aqui, 5 lá, não é a conexão que eu busco, né? Entre eles. Então eu pensei, tenho que tomar um local próprio para nós fazer nossas reuniões. Então eu comprei uma sala comercial em Balneário, montei a sede. E aí, enfim, claro, daí no desenvolvimento da pandemia, aí surgiu o nome Clube Bem Brasil, Private Business Club, ou seja, é um clube privado, tem que ser um cadastro, fazer um cadastro para entrar. A gente analisa o cadastro, a gente vê se a pessoa vai fazer sentido para o grande grupo ou não, para aí sim ela ser aceita, né? E aí iniciamos o Clube Bem Brasil, então, com 200 membros inscritos, isso em 2021, e a partir dali, claro, daí os membros foram entendendo, né, qual que era o propósito do clube, foram indicando para outras pessoas, e recebemos até hoje mais de 2.000 cadastros de pessoas querendo fazer parte do clube. E temos hoje aprovados e ativos 330 membros aproximadamente, porque a gente faz aprovações a cada 2 meses. Então, a cada 2 meses entram 20, 30 pessoas que a gente aprova. Mas claro que o clube tem sido um grande desafio, porque o que é o clube? É um networking. O que é networking, no meu entendimento, é relacionamento. Para a pessoa se relacionar, ela tem que comparecer, né? Ela tem que trocar ideias, tem que trocar insights, e com isso as pessoas vão colher frutos disso, né? Comecei a entender, então, que o network não precisava acontecer sempre, necessariamente, dentro da sede que eu montei. Então, a gente começou a promover eventos externos também. Toda última sexta-feira mesmo tem almoço networking. A gente começou a montar núcleos dentro do clube para as pessoas do mesmo segmento trocarem informações entre elas. A gente faz viagens para Gramado, agora ficamos em Jurerê Internacional também. Então, assim, a gente entendeu que nós tínhamos que fomentar eventos que tragam relacionamentos para as pessoas. Feito isso, a gente, os membros, nós, estou nisso, geramos 162 milhões de negócios entre membros, entre pessoas que não se conheciam em 2 anos. Ou seja, quando eu vejo os números do clube, eu entendo que todo esse processo que a gente criou interno, hoje nossos eventos acontecem por ciclos, a cada 2 meses, realmente deu certo pelos números, né, que são expressivos para um clube novo. Então, a gente tem agora mais planos, né, para expandir com o clube. Claro, eu acho que a gente tem, desses 330 membros, muitos já são de outras cidades que eventualmente vêm à nossa sede, fica na Praia Brava, em Itajaí. Mas a gente também pretende levar esse conceito para outras regiões, porque eu acho que, na verdade, o sucesso, né, quando me perguntam o que o dinheiro compra, o que o dinheiro não compra, eu acho que aquilo que o dinheiro não paga, o networking resolve, porque às vezes a gente tem um bom relacionamento, se conectar com as pessoas certas, tenho certeza que é muito mais importante que o próprio dinheiro. Então eu acho que é isso que o empresário
E no clube a gente tem pessoas com essa consciência, ou seja, a gente está num ecossistema que todos querem prosperar, todos estão abertos a compartilhar suas dificuldades, seus erros, seus acertos. E às vezes algum erro que você teve dentro da sua empresa pode ajudar uma outra pessoa a não errar dentro da empresa dela. Então é isso que é. Então é um clube de muita troca de conteúdo, saiu sociedade lá dentro, saíram investimentos. Eu já fiz investimentos em empresas de alguns membros que eu conheci ali. Nós nos conhecemos ali, né? Então, assim, abre um leque enorme quando você começa a conviver em ambientes que as pessoas têm o mesmo propósito, né? Então, diante disso, hoje eu diria que 99% do meu tempo é dedicado ao Clube M. Sabe, tem um ditado em bíblico, inclusive, né? Diga-me com quem andas que te direi quem és. Exatamente. A ciência hoje fala que nós somos a média das 5 pessoas que nós mais nos relacionamos, e você está num ambiente onde as pessoas elas estão na mesma pegada. Poxa, eu quero empreender, eu quero ter um negócio de sucesso, e você começa a pegar aquela atmosfera, né? Você começa a se conectar com ideias, você se conectar com pessoas que estão indo para o mesmo lado. Isso é extremamente importante. O que eu vejo muitos empresários, muitas vezes, poxa, eu quero empreender, eu quero ter um negócio de sucesso, mas não busca se relacionar com outros empresários. Muitas vezes está se relacionando com aquela pessoa que ainda tem uma mentalidade de CLT. Não tem nada de errado com isso, não é uma acepção de pessoas, mas nós precisamos entender que muitas vezes precisamos ser intencionais no nível de pessoas que a gente quer trazer para o nosso ciclo. Para quê? Para que nós possamos pegar um pouquinho do que aquela pessoa está trazendo, né? Nós possamos ser mais aceito dentro daquele nível. Afinal de contas, estamos falando dentro da mesma língua. Mas o mais importante de tudo, aprender uns com os outros, e isso eu acho muito importante. E estar no Clube M, né, é uma grande honra. Por quê? Porque ali eu vejo que estão grandes empresários, homens e mulheres que fazem o negócio acontecer, onde a gente tem essa referência. Muitas pessoas pagam caro por cursos, né, de outros empresários aí, e não dão valor pro potencial que é você estar junto com outras pessoas que estão ali na prática, vivenciando isso. Até o nosso canal é Potencial Empreendedor justamente por causa disso. É para trazer pessoas que têm sucesso em determinadas áreas, setores, para nos ajudar, né? Ajudar a mim, porque afinal de contas eu aprendo quando eu sento aqui diante de um cara como você, né? Aprendo e trago esse conhecimento para quem nos assiste ou nos ouve. Então, esse é o objetivo do canal, nos conectarmos e aprendermos e nos tornarmos grandes empreendedores. Agora, dentro disso, Thiago, lá no clube a gente tem muitas vezes pessoas aí que são referências em algumas áreas palestrando lá pra gente e tal, né? A gente tem essa oportunidade também de levar o nosso conteúdo também. Como você vê o futuro do clube nesse sentido de que pessoas estão lá aprendendo, crescendo umas com as outras? Cara, pra mim, na verdade, esse é o propósito hoje do clube, tá? Inclusive, nosso slogan é o quê? Conectando pessoas e gerando negócios. Que eu acho que as pessoas que estão ali, aquelas que querem entrar e aquelas que vão participar mediante a expansão que a gente vai fazer, primeiro assim, tá alinhada justamente com isso, sabe? Colaborar para um dia também alguém poder colaborar com você. Então eu acho que assim, cara, você falou que aprende, né, lá dentro muitas coisas. Cara, eu tenho o privilégio, eu acho hoje, de ter 330 pessoas ao meu lado, que antes de ter o clube, talvez umas 5 pessoas dessas eram do meu networking. O resto são tudo pessoas novas. Então eu abri um leque de conhecimento para mim, de áreas que eu não conhecia, que as pessoas vêm conversar comigo, vêm compartilhar acertos, erros, que, cara, tem sido muito engrandecedor para mim como empresário. Então eu estou aprendendo muito dentro do clube. Eu sempre falo que a gente tem que cultivar o networking, cara. Para mim, o networking hoje é algo assim que é essencial para qualquer empresário que quer crescer. Independente do nível que cada um esteja. Às vezes alguém tá aqui, alguém tá lá. Mas, cara, uma frase que tu ouve numa pessoa... Ontem nós tivemos no clube uma reunião que a gente chama Roda Viva, né? Então, Roda Viva, a gente faz uma pergunta para cada empresário que tá lá. Ele responde como ele resolve aquele problema dentro da sua empresa. E às vezes ele não tem resposta para aquele problema. Mas tem 2, 3 pessoas na mesa que já passaram por aquele problema e vão lá e falam a solução do problema. Ou seja, quando aquela pessoa se vê com aquele problema na frente dela, ela pelo menos tem um caminho que alguém já fez para solucionar aquilo. Então, acho que essa troca que tem entre o clube é o que de fato faz as pessoas estarem ativas no clube, quererem cada vez mais entrar no clube, né? Que quando eu falo que a gente gerou 162 milhões de negócios, pô, esse é algo mensurável, é financeiro.
Cara, mas tipo, o crescimento intelectual de cada um, as amizades que foram geradas ali dentro, cara, daí é algo imensurável. Realmente não tem preço o que a gente está conseguindo fazer de 2 anos para cá. Isso, claro, né, não sou eu sozinho, isso tudo eu compartilho com todos os membros, né? Porque as pessoas que participam, é isso que a gente precisa, né? A pessoa, de fato, quando a pessoa entra, faz reunião de boas-vindas, eu falo, pô, você só tem que vir, venha, que as coisas vão começar a acontecer, né? Vão começar a acontecer. A gente tinha uma pesquisa que a gente fez, que as pessoas que estavam há mais de 1 ano dentro do clube, 86% geraram negócios. Cara, um número muito alto. Pô, 1 ano indo, as pessoas ativas e tal. É isso que a gente precisa, sabe? Estar conectado com pessoas que estão no mesmo, pelo menos na mesma frequência, né? Dentro do mesmo ecossistema, na qual pensam em prosperar, né? Às vezes um está falando em 1 milhão, um está falando em 10 milhões, um está falando em 500 milhões, não tem problema. Mas todos estão querendo prosperar dentro da sua realidade. Então, acho que essa junção dessas mentes que a gente consegue crescer aí juntos, né? Você sabe que, não falando mal do marketing digital, porque é muito importante, não é isso, justamente entendendo o conceito do meu negócio e o quanto a experiência me trouxe de verdade sobre aquilo que é importante, porque, afinal de contas, contabilidade, você precisa ter o quê? Credibilidade, confiança para você atrair um cliente, né? E o marketing digital muitas vezes não passa isso. E o que eu entendi? Eu entendi que estar em ambientes como esse, grupos de empresários, grupos de network, isso vai me dar o quê? Visibilidade, ao longo do tempo, credibilidade, confiança. Então é muito mais fácil de eu atrair um cliente para o meu negócio quando ele já me conhece, ele sabe, caramba, o Renato é um cara que está aqui sempre, é um cara que me passa confiança. Isso vai gerando o quê? Vai gerando uma conexão. Opa, então tá na hora de eu mudar. Quem sabe o meu próximo negócio ter o Renato como contador, porque gerou essa confiança, essa sinergia entre os negócios. Então, por isso que hoje eu invisto muito mais em grupos de networking do que até mesmo no marketing digital. Não que não seja importante, né? Mas dentro do meu negócio eu entendi a importância dessa credibilidade. E eu imagino que na maioria dos negócios, porque afinal de contas, né? Se for algo mais pontual, talvez que não tenha um custo muito agregado, ou talvez que você não precise muito do contato daquele prestador de serviço ou daquele produto que você está comprando, tudo bem. Usa o marketing digital, dá essa lenha nisso. Agora, quando poxa, você precisa ter confiança no profissional, aí, opa, peraí, então eu preciso estar no ambiente certo, eu preciso me conectar com as pessoas certas e buscar essa visibilidade. Aí entra isso que você falou, poxa, as pessoas que estão ali na casa de 1 ano, elas normalmente geram negócio. Eu fechei negócio no clube. Meu primeiro cliente que veio do clube foi numa reunião que a gente teve a oportunidade de contar um pouquinho da nossa empresa e daquilo que a gente faz, né? O Pitch Day. Pitch Day, ali eu fiz o meu pitch, já me conectei com outra pessoa ali e aquele cara ali a gente já marcou de conversar. Ele veio na minha empresa, gostou e já fechamos negócio. Legal, bacana. Então, foi uma oportunidade que eu não teria se eu não tivesse ali. É o que eu acho, cara. Assim, eu acho que tem profissões, tipo a tua, que, cara, tem que ser no olho, a pessoa tem que confiar em ti, querendo uma empresa dele que tá na tua mão. Então tem que ser que... São coisas que, quando eu montei o clube, né, muitas pessoas de fora, começa a fazer Zoom, muitas reuniões online. Mas a essência do clube é justamente o presencial. A pessoa tá lá, esse olho no olho, que eu acho que faz toda a diferença pra gente fazer negócio. Então é algo que a gente nunca vão perder, né? Vão tentar sair desse DNA, de fazer as pessoas realmente se conectarem presencialmente. Claro que algumas reuniões a gente até tem um metaverso, dá para as pessoas acompanharem. Mas realmente o que cultiva os negócios é essa relação, né? Então, como você falou, teve o Pitch Day, se apresentou, daqui a pouco vai ter um próximo evento, daí essa pessoa que virou seu cliente vai te apresentar para uma outra pessoa, vocês vão estar no almoço juntos, numa mesma mesa, dentro de um clube onde são pessoas com o mesmo interesse, ou seja, acho que é muito mais fácil o ambiente que a gente frequenta para a gente conseguir, né, alcançar também nossos objetivos pessoais. E é muito importante para quem está assistindo aqui a gente, está ouvindo, que quando você entende que essa é uma boa estratégia, ok, show de bola, mas você precisa entender como fazer isso da melhor forma. Como é? Poxa, eu vou para um grupo de network, eu vou para um evento. Você precisa ter claro que as pessoas não saíram de casa para comprar. Então, você ir para vender, você não vai conectar com ninguém. Né? Então, assim, você precisa ter essa consciência de que as pessoas não estão querendo te comprar. Então, você precisa ser uma pessoa agradável, primeiro,
para depois você, de alguma forma, se conectar com aquela pessoa e em algum momento talvez você poder falar do seu serviço, como eu faço. Eu chego no ambiente, a primeira coisa que eu faço é querer saber um pouco mais do outro. Caramba, quem que você é? O que que você faz? E a pessoa vai contar, entendeu? Poxa, que legal, pô. E isso tem que ser de uma forma genuína, né? Não é algo artificial, porque as pessoas percebem. E realmente, quando eu saio para um ambiente como esse, eu quero saber um pouco mais, eu quero aprender. E nessa conexão eu aprendo. E se em algum momento eu encontrar uma oportunidade para falar do meu negócio, porque naturalmente quando eu pergunto, daqui a um pouco a pessoa diz, e você, o que você faz? A pergunta volta, né? E aí eu vou dizer, olha, eu tenho um escritório de contabilidade, eu tenho um escritório de consultoria financeira para pequenas e médias empresas, eu tenho uma empresa de cursos e treinamentos. Eu vou falar aquilo que fizer mais conexão com aquilo que a gente está conversando, com aquilo que o cara está falando, né? Então, assim, eu vou entender como me conectar com ele. E aí, sim, a gente vai começar a desenvolver um relacionamento, daqui um pouco troca contato, e depois, em algum momento, a gente vai fazer mais algum outro contato e, quem sabe, um negócio lá na frente, né? Lá, eu já adquiri clientes dentro do clube, mas também eu já consumi, né? Investi em negócio fez negócio lá dentro, claro. A ideia é essa, é criar uma rede de confiança e de relacionamento. E a partir dali os negócios vão acontecer. Por isso que eu falei antes que quando as pessoas entram, o que eu falo para elas? Vocês têm que vir, vocês têm que participar. Participa, que aí as coisas vão começar a acontecer naturalmente. Exatamente. Agora, Thiago, eu participei do Miami Business, né, com vocês, foi uma experiência incrível, né? Eu nunca tinha ido para os Estados Unidos, eu já viajei para a Europa, né? Mas Estados Unidos para mim realmente foi muito, muito importante conhecer a cultura, ver como eles fazem negócios. Para mim foi muito bom a forma com que vocês fizeram tudo muito bem organizado, tudo muito bem estruturado, sabe? As pessoas que conhecemos lá no Miami Business, né? As conexões importantes que vocês proporcionaram para mim e para todo o grupo. E, cara, né, aproveitando, já quero deixar aqui o meu depoimento do quanto foi significativo para mim estar lá, sabe? O quanto abriu a minha mente para o meu negócio, sabe? Hoje eu já estou com um novo produto ali dentro do escritório que surgiu dentro de tudo isso que aconteceu no Miami Business. Mas por que você quis fazer isso, cara? O que aconteceu? Cara, eu vou dizer que esse é mais um resultado de uma conexão de dentro do próprio Clube M, né? Uma pessoa me procurou com essa ideia. O que você acha? Nós começaram a levar empresários brasileiros para conhecer o mercado dos Estados Unidos. Eu falei, cara, eu acho que a gente pode fazer um teste, faz sentido. Eu já conheci os Estados Unidos, né? Uns 7 anos mais ou menos que eu vou para lá. E eu achei bacana, a gente pode fazer um teste. Vamos perguntar se os membros têm interesse, né? Fazer uma conexão lá e tal. E aí os membros se interessaram. Daí pessoa, o que a gente fez? Só que eu sou uma pessoa que assim, cara, eu não vou te vender um negócio para depois eu ir lá ver como que funciona. Então o que eu fiz? Antes eu fui para lá. Então eu peguei o Jason, que é o meu sócio no Conexão Miami Business. Nós fomos para lá, entendemos, nós fomos em todas as empresas nas quais nós gostaríamos de levar os membros. Essa faz sentido, essa não faz sentido, essa não faz. Fizemos um filtro e aí sim, aí voltamos para o Brasil e montamos então o Conexão Miami Business, né? Que a gente leva então grupos de 8 empresários, a gente também não quer fazer um grupo maior, senão vira uma excursão. E a ideia é manter o foco, que é conhecer negócios. Então a gente conhece desde, a gente tem lá uma palestra sobre quem tem interesse em abrir conta bancária, quem tem interesse em fazer o visto, pode ser o EB1, o EB5. Então a gente tem um mapeamento geral de como funciona para quem quer investir nos Estados Unidos. E a partir daí também começa a fazer daí visitas a empreendimentos imobiliários, visitamos uma loja de carros. Mas eu diria que assim, cara, só o fato de um empresário estar nos Estados Unidos, entrar numa farmácia, entrar no mercado, entrar numa loja da Tesla, por exemplo, cara, é uma experiência que ele pode absorver tanta coisa quando ele volta para o Brasil e adaptar o seu negócio, que eu diria que é praticamente fundamental um empresário hoje passar uma semana nos Estados Unidos. E o que a gente faz com isso? A gente facilita os acessos, né? Como nós temos contatos lá, então a gente facilita os acessos. Uma coisa, por exemplo, é o Renato ir para os Estados Unidos. Ok, mas você ir para lá, sabendo que já foi uma pessoa antes, filtrou, entendeu o que faz sentido, conheceu o que não faz sentido, é muito mais vantajoso para você, né? Então essa é a ideia da Conexão Miami Business, levar brasileiros para lá, entenderem o mercado americano. Claro, e a partir dali está surgindo grupos de investimentos nos Estados Unidos, tem outros membros que começaram a exportar para lá,
tem o meio console importar carro. Então, cara, tá assim, superou muito a expectativa que nós tínhamos, sabe? Dos negócios que estão acontecendo a partir dessa semana. É uma semana inteira, né? De segunda a domingo. É bem intensa, né? É um pouco cansativo, mas é gostoso. Eu acho que todo mundo quando volta, feliz com aquilo que viveu lá essa semana, né? Não, e é interessante porque o maior receio que eu tinha é a questão do inglês, né? Me matei de estudar inglês, contratei professor particular para isso, me arrebentei, cheguei lá, vou falar inglês, aí o cara, where are you from? Eu, Brasil. Seja bem-vindo. ou às vezes espanhol, portunhol que domina lá, acho que a segunda língua lá é o inglês. Na Flórida tá praticamente isso, né, cara? Os latinos dominaram ali, né? Mas muitas pessoas, quando nos procuram pra ir conosco, falam justamente isso. Cara, mas eu não falo inglês. Primeiro assim, a gente tem toda uma equipe lá que fala português e inglês. Então a gente tá sendo assessorado por profissionais. Muitos deles são brasileiros que moram lá há muitos anos, fizeram sua vida lá e que nos atendem. Então essa língua a gente consegue superar. E aí, em segundo passo, o segundo ponto vem esse, né? Justamente lá, eu falo que tenta falar português. Se não der, daí tu vai pro inglês. Porque geralmente falam português ou espanhol. Então a língua hoje é uma barreira que ninguém mais precisa se preocupar, né? Pelo menos na região da Flórida ali, né? Não, e você vai vendo que algumas características, né? Cultural, né? E, claro, você comete alguns erros lá também, quando você não tem o domínio da língua. Eu mesmo não gosto de comida apimentada. Em duas ocasiões eu pedi comida e veio apimentada. Uma, acho que talvez eu não soube me expressar, ou o garçom fez para me sacanear. Teve a primeira situação, né? Eu pedi a comida, não sabia que era apimentada. Poxa, tive que engolir ali seco. Ali. Não tem nem como reclamar, o cara não sabe reclamar em inglês, né? Aí na segunda situação eu deixei claro pro cara, no pepper. E veio, cara. Aí eu digo, o cara fez pra me sacanear. Né? Cara, mas eu acho que essas coisas acontecem na viagem, não adianta, né? Mas eu acho que tudo isso faz parte de uma lembrança que tu vai ter pro resto da vida, entendeu? Caramba. É uma experiência, sem contar o network, né? Que isso é muito legal também, né? A gente leva 8 empresários e esses 8 empresários se conectam também entre si, né? Rapaz, eu já fiz até negócio com pessoas que estavam ali no grupo de empresários. Ali dentro é muito bom, cara. Negócios que vão surgir no futuro, ideias ali, conexões de negócios, né? Então, assim, cara, é isso que a gente tá falando, sabe? Relacionamento, é você tá com pessoas que estão indo pro mesmo lado, é você tá construindo algo e você entender, poxa, quem são as pessoas que eu preciso me conectar? E de uma forma muito, eu diria que muito... Me fugiu agora a palavra, mas de uma forma intencional. De uma forma muito intencional. Opa, peraí, esse aqui faz sentido, essa aqui faz sentido, poxa, que legal, nós estamos indo para o mesmo lado, vamos fazer isso juntos. E aí você vai vendo até, gerando até um nível de credibilidade, confiança, porque afinal de contas é uma semana que você está ali com a pessoa. Junto, né? Convivendo diariamente, né? Vendo os defeitos, vendo as qualidades, né? Ou tu volta amando a pessoa, ou tu volta brigado, né? Não, e até engraçado, porque uma cena que aconteceu foi o seguinte: eu sou uma pessoa muito pontual. Até me apelidaram de Renato Pontual. Percebemos. Então, assim, eu sou muito pontual. E aí, assim, poxa, tá combinado de sair a van, tal horário, papapá. No horário eu tô lá. E aí algumas pessoas não chegam e tal. Teve uma situação que eu fui o único que cheguei no horário. E aí o pessoal tá vindo. Aí, tipo, Renato boa, Pontual, tal, não sei o quê. E aí, daqui um pouco eu falo assim, cara, foi o inside ali, eu disse assim, olha, se eu chego pontual assim aqui, imagina eu te entregando o balanço. Aí, já foi pro teu favor o negócio, né? Poxa, imagina como eu vou tratar a sua empresa. Usou pra ti ali. Exato, então assim, essa pontualidade, né, e a gente vê até de maneira cultural lá nos Estados Unidos o quanto eles respeitam isso, né, o quanto é importante pra eles isso, né, e eu acho que eu sou até mais americano do que brasileiro. Não, a gente faz visitas a empreendimentos imobiliários, né, que você pode acompanhar. Cara, lá assim, ó, tá marcado 10 horas, é 10 horas. 10h15, tu corre o risco de não ser mais atendido. Né? Então lá o horário é uma coisa que quem tem esses atrasos é coisa de brasileiro mesmo, né? Não é o teu caso, mas algumas pessoas infelizmente têm isso, né? Mas assim, foi uma experiência muito, muito marcante para mim, foi muito bom, né? Eu tô esperando ter novas oportunidades, talvez daqui um pouco um Texas Business, sei lá, por algum outro local. A gente tá estudando alguns outros locais também que eu acho que faz sentido assim para nós empresários. China, por exemplo, na Feira da China, eu acho que
faz sentido levar alguns empresários para lá. Dubai, talvez, por conta, né, toda essa expansão que tem lá, o que está acontecendo lá, vai ser uma experiência semelhante ao dos Estados Unidos. Pô, ver o que esses grandes estão fazendo, quem consiga absorver algo para o nosso negócio, né? No fim é isso, né? É ver o que as pessoas estão fazendo fora, quem consiga fazer aqui no Brasil também, ou melhorar algum processo nosso que já exista, né? E o quanto é importante para o empresário ele estar atento ao mercado, sabe? Você entender, opa, peraí, tá fazendo sentido lá? Estamos maduros para isso também, porque também existe o time, né? E eu ouvi falar, não sei se faz muito sentido, mas que tudo que começa a dar certo lá nos Estados Unidos, em média 3 anos e meio vai ser aplicado aqui no Brasil e a gente vai estar maduro para tocar um negócio assim. Então, assim, entender o time de tudo que está acontecendo, a maturidade cultural, porque tem isso também, sabe? Se a gente olhar para a questão de negócios, os Estados Unidos é muito mais maduro do que a gente. Mas eu também entendo que a gente está caminhando para estamos rumando a isso, sabe? Porque antigamente, sei lá, 15, 20, talvez 30 anos atrás, né, na minha infância, por exemplo, não se falava muito de empreendedorismo. Aliás, nem se falava de empreendedorismo. Né? E eu lembro que quando eu estava na faculdade, existia muita questão de empreendedorismo na Alemanha, muito investimento do governo para empreendedorismo, e no Brasil não tinha nada disso. Agora só se fala de empreendedorismo, todo mundo quer empreender, então a gente amadureceu para o empreendedorismo. Eu vejo que o Brasil está pronto para o empreendedorismo. Agora nós temos que ir para um próximo nível. O que é? É amadurecer para os negócios. É entender, opa, peraí, qual é o meu papel aqui como gestor, né? Porque uma coisa é eu empreender, outra coisa é eu fazer um negócio dar certo, outra coisa é eu, né, fazer com que aqueles desafios que aparecem sejam superados. Então, isso é maturidade de negócio. Você, quando começou sua casa lá, você empreendeu. Mas foi ao longo do processo que você amadureceu. E aqueles erros que você cometeu lá atrás, você não comete mais. Exatamente. Né? O negócio é aprender com os erros, né? Se é para aprender com os dos outros, melhor. Mas acho uma coisa que você falou que é importante. Tá todo mundo falando em empreendedorismo e tal. Aí, talvez tem que ver também que sejam assuntos dos ambientes que a gente está convivendo agora, entendeu? Em grupos disso. Você pensa, nós foram na praia lá agora, uma segunda-feira, 3 horas da tarde, com nada contra, né? Mas lá com 5 surfistas não vão estar falando de empreendedorismo. Eles vão estar falando como vai estar o mar no dia seguinte, entendeu? Então eu acho que assim, esses ambientes que a gente frequenta é que de fato vão fazer a gente prosperar como empreendedores. Eu acho que, como eu falei, né? Às vezes tu vai estar no Clube M, pô, a gente fala 99% é negócio. Negócio, empreendedorismo é ali dentro, né? Acontece muito ali. Porque as pessoas vivem isso diariamente. Então, acho que talvez o ambiente que você convive hoje não é o mesmo de 20 anos atrás, obviamente. Então, por conta disso que a gente ouve muito mais falar, eu acho, de empreendedorismo, negócios, né? Como prosperar e metas e números. É uma coisa do nosso dia a dia, né? E desafios que tem, com certeza tem, né? Na verdade, só muda os números, né? Mas empresas grandes têm muitos desafios pela frente aí também, né? Muito bom. Tiagão, alguns minutos aí de muito aprendizado. Tô muito feliz de te receber aqui no nosso estúdio. Cara, que honra poder ouvir da sua história, ver o quanto, porque já te admiro pra caramba, né? Sem antes conhecer a fundo tudo que trouxe o Thiago até aqui. Certamente aprendemos muito ao longo desses minutos, mas eu queria que você deixasse um recado final aí para quem está nos assistindo, né? Uma dica para quem está começando. O que você diria para quem está começando ou para quem quer ir para o próximo nível no seu negócio? Tá, bacana, Renato. Antes quero te agradecer pelo convite, né? Dizer que é uma honra para mim também. Parabéns por esse projeto. Eu sou um profundo admirador de podcast, cara. Eu tenho aprendido muito ouvindo podcast, muito. Eu acho que é um conteúdo que está aí nas redes, é um conteúdo gratuito, qualquer um pode ter acesso. Eu diria que hoje eu ouço em torno de 2, 3 podcasts por dia, de pessoas que eu admiro. Então, parabéns por esse projeto, tá? Empreendedor nato, né? Obrigado pelo convite. E assim, cara, o que eu posso deixar de recado é o quê? Cara, é o que eu trouxe lá atrás do esporte até hoje, cara, que eu acho que o que faz a diferença nas pessoas que chegam em determinado nível, talvez você queira chegar, é a disciplina, sabe? Para mim, disciplina hoje é uma das coisas mais importantes na vida de um empresário. Que, como eu falei, a gente sabe o que tem que ser feito, mas muitas vezes a gente não faz. Ou aquele empresário que não chegou lá, não faz, entendeu? Então, a diferença que eu vejo, que eu estudo, né? Eu estou na fase também de estudar empresários, que eu me espelho, o que eles fizeram para estar lá onde eu quero estar, daqui 2 anos, daqui 5 anos. E, cara, não tem segredo. Eu tive uma reunião uns 6 meses atrás com 2 grandes referências aqui no país, um atleta e um grande empresário, e eles
foi um papo sobre negócios e eles conversaram, cara, o que tu leva da tua vida como um vitorioso no esporte, o que tu leva da tua vida como vitorioso no mundo empresarial, cara, e a palavra que uniu os dois foi resiliência, sabe? Eu acho que a gente continuar fazendo o que tem que ser feito e o que é a resiliência, cara? A gente tem que saber aonde a gente quer chegar. Mas isso não quer dizer que ele vai usar aquele caminho que a gente planejou. Às vezes a gente vai ter que fazer curvas, não estavam previstas, a gente vai tropeçar, a gente vai levantar, mas a gente não vai abrir mão de chegar e atingir nosso sonho, nossa meta, entendeu? Então acho que é isso que eu vejo algumas pessoas quando começam desanimam, pô, não tô conseguindo, que eu vejo meu vizinho tá fazendo assim, tá ganhando mais do que eu. Cara, às vezes o mundo digital, né, que tu comentou antes, traz às vezes uma aparência por trás de uma tela celular que não é a realidade daquela pessoa. Então ele não pode entender como nosso vizinho está melhor do que eu, a empresa dele está melhor, por uma postagem que a gente viu no Instagram dele, né? Então acho que as pessoas de fato elas têm que olhar mais para dentro do seu negócio, dedicar, fazer o que tem que ser feito. Cara, que eu tenho certeza que plantando a colheita vem, entendeu? Então acho que é isso que eu deixo, sabe, para as pessoas. Se eu fosse ter desistido lá atrás, tantas dificuldades que eu tive, cara, talvez eu não estaria aqui hoje fazendo esse podcast contigo, entendeu? Então eu só tô aqui porque, cara, superei, aprendi, errei, eu vou continuar errando, é inevitável na vida de qualquer empresário, mas tem até uma métrica que diz que 70% os empresários bem-sucedidos têm 70% de aceito, 30% de erros. E os extraordinários, os empresários, aí tem 80% de acertos e 20% de erros. Porque a gente não pode deixar esses erros que a gente comete nos desanimar, entendeu? Nos desmotivar. Então é isso que eu deixo, sabe? Continua o seu negócio, se dedique mais, conserte o erro e não desista, né? Para mim, resiliência e disciplina é a palavra, para mim, que pode levar qualquer pessoa aí ao sucesso. Você sabe que outro dia eu tava... É interessante a gente saber que o ser humano, o nosso cérebro, ele busca o quê? Sombra e água fresca. É isso que a gente quer. E outro dia eu tava numa palestra do Joel J. E foi interessante porque ele perguntou lá quem gostaria de perder peso. Quase todo mundo levantou a mão, né? E ali ele perguntou, ok, quem é que gostaria de perder peso e sabe o que precisa ser feito? Quase todo mundo ficou com a mão levantada. Agora, quem aqui precisa perder peso, sabe o que precisa ser feito e está fazendo o que precisa ser feito? A maioria baixou a mão. A maioria baixou a mão porque a verdade é que as pessoas elas não querem fazer o que precisa ser feito. Querem ter a dor do processo, né? Isso na maioria dos casos, né? Então, assim, se você quer realmente, e aí fica com um recado final, se você quer ficar... ter os resultados que o Thiago ou qualquer outro empresário que a gente tem trazido aqui no podcast, você precisa fazer o que precisa ser feito, meu amigo e minha amiga. Isso é extremamente importante. Não tem como você ter sucesso na vida se você não percorrer os processos, se você não fazer aquilo que precisa ser feito. Repetindo aqui, então, foi um grande prazer ter você ao longo dessa jornada aí, nesses últimos minutos. Eu espero que essa conversa com o Thiago Machado sirva de inspiração para você que está começando ou para você que quer ir para o próximo nível. Afinal de contas, você sabe que aqui no Potencial Empreendedor nós só trazemos empresários que tem resultado. Não tem guru aqui, né? Não vamos trazer jamais gurus. Queremos pessoas que vivem na prática os desafios que nós temos. E se você gostou, curta, compartilha e certamente nós nos vemos no próximo episódio. Um abraço. Valeu, obrigado, Thiagão. Renato.